Pessoal, continuando falando agora sobre o Teorema de Norton, o que o Teorema de Norton nos diz? Que um circuito linear de dois terminais, ele pode ser substituído por um circuito equivalente, porém formado por uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. O IN é a nossa corrente de Norton, que é a corrente que circula entre os terminais A e B fechado, sem o valor da carga, e RN é a nossa resistência de Norton, que é a mesma coisa da resistência de Thevenin, tá? Então, o valor da resistência de Norton é igual à resistência de Thevenin, que é a resistência entre os terminais A e B em aberto, sem a carga, com todas as fontes desativadas. Se estivermos falando de fonte de tensão, nós iremos curto-circuitar a fonte de tensão. Se estivermos falando de fonte de corrente, nós iremos abrir a fonte. Então, vamos usar o mesmo exemplo que nós fizemos no teorema de Thevenin para calcular aqui o nosso teorema de Norton. Então, a gente vai calcular, determinar o equivalente de Norton para esse circuito aqui abaixo. Tá? Um circuito simples, onde a gente tem apenas uma fonte de tensão, temos aqui três resistências principais, sendo aqui a nossa resistência de 10 ohms, a nossa carga, tá? Então, a gente vai manter essa mesma consideração que a resistência de 10 ohms é a resistência de carga aí. Então, primeiro passo, vamos encontrar a resistência de Norton, que é igual à resistência de Thevenin. Então, curto-circuitamos a fonte de tensão e, retirando a resistência de carga, a gente analisa qual a resistência que eu tenho entre os terminais A e B. Se eu medir aqui com um multímetro, qual valor de resistência eu irei encontrar? Então, eu tenho 20 ohms em paralelo com 20, posso usar aqui o produto pela soma, e o resultado que eu obtiver aqui, ele vai estar em série com 20. Então, por isso, eu somei mais 20. Aqui, resolvendo esta fórmula, 20 vezes 20 vai me dar 400. 20 mais 20, 40. 400 dividido por 40, 10. Então, este paralelo aqui retorna 10 ohms. 10 em série com 20, total 30 ohms, certo? Essa, então, é a resistência de Norton. A gente guarda este valor aí e vamos calcular agora a corrente de Norton. Então, vamos lá. Vamos determinar a corrente, que é o nosso segundo passo. Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a corrente que passa entre os terminais A e B. Então, observem que aqui estes terminais foram fechados, porque para que haja corrente, ele tem que estar fechado. Não existe a possibilidade de ter corrente com o circuito aberto, então foi necessário fechar este circuito. Qual é a corrente que passa por aqui, pessoal? Vamos lá. Primeiro, eu vou achar a resistência total. Neste caso, como os terminais A e B estão fechados, esta resistência tem que ser considerada. Então, eu tenho 20 paralelo com 20 em série com 20. Vai nos dar o 30 ohms também, tá? Coincidentemente, porque todas as resistências aqui, elas têm 20 ohms. Quem é a corrente total, que é esta corrente aqui que sai da fonte? Corrente total é a tensão total dividido pela resistência total. Então, seria 40 volts dividido por 30 ohms. Nós temos aqui, então, 1,33 ampere. Pessoal, então chega até este nó 1,33 ampere. Qual é a corrente que passa por este ramo apenas? Como as duas resistências têm o mesmo valor, a corrente que chega nesse nó ela vai se dividir por igual. Então, foi por isso que eu peguei o 1,33 e dividi por 2, tá? Por quê? Porque esta resistência tem o mesmo valor desta resistência. Somente por isso que a gente pode considerar dessa forma, tá? Então, a corrente que passa neste ramo ou entre os terminais A e B, que é a corrente de Norton, ela é igual a 0,667 ampere ou 667 miliampere. O que isso significa?
Significa que o nosso circuito equivalente é este aqui. Eu posso substituir aquele inicial, onde nós tínhamos uma fonte de 40 volts, 3 resistências de 20 ohms, mais a nossa carga, eu posso substituir por uma fonte de corrente, uma resistência em paralelo de 30 ohms, mais a carga. Então, este circuito aqui, ele realiza o mesmo trabalho que aquele anterior. Vamos comprovar agora através da nossa simulação. Então, buscando aqui novamente o circuito Average Circuit, ok? Então, eu vou agora, olha, vou até fazer uma edição aqui rapidamente para que a gente possa inserir o amperímetro aqui também. Vou girar ele aqui, olha, para que eu possa inserir ele neste circuito, para que a gente possa fazer as medidas, tá? De tensão e corrente de acordo com cada circuito, para a gente confirmar que efetivamente o trabalho realizado é o mesmo. E a gente confirma isso através das medidas, certo? Então, vou dar aqui um play, vou começar a rodar e vou verificar os valores. Então, olha, todo este circuito aqui, ele faz com que na resistência de 10 ohms, que é a minha carga, circule uma corrente de 500 mA e, consequentemente, a gente tem uma queda de tensão igual a 5 volts. Então, vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver, olha. Então, com uma fonte de tensão, 3 resistências mais a carga, nós temos aqui uma corrente de 500 mA ou 0,5 com uma tensão de 5 volts. Este circuito pode ser simplificado pelo seu equivalente, que é uma fonte de corrente de 667 mA com uma resistência em paralelo, que é a resistência de Norton de 30 ohms. Observem que o valor da corrente que nós temos na carga é o mesmo e que a queda de tensão na carga também é o mesmo. Então, a gente confirma que o circuito equivalente aqui de Norton, ele sim pode substituir este circuito aqui anterior e que o teorema de Norton é válido sim para análise de circuitos, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço, até mais.